Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bom dia. Hoje nós estamos aqui no webinar da Creately, trazendo para vocês aí nosso parceiro, nosso grande amigo, Landerson Gomes. Olá, Landerson. Olá, Vicky. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Pessoal, então, a ideia hoje foi convidar o Landerson para vir bater um papo com a gente sobre desenvolvimento de software, né? O Landerson traz aí uma grande expertise na parte de desenvolvimento, tanto para desktop, para mobile, diversas plataformas diferentes, tá certo? E ele vai trazer aí para a gente muita novidade nesse ambiente aí para toda a nossa comunidade do Creately e também para os convidados aí do nosso caro amigo Landerson, tá? A partir daí, depois a gente volta aqui um pouquinho para a gente ver como é que o Creately pode aí dar suporte toda a parte de criação de diagramas, toda a parte de geração de ideias, compartilhamento de ideias para que você possa, dentro disso, tanto documentar o pré-desenvolvimento de um software, né? Então, assim, o que é a ideia do conceito, como é que eu quero que isso funcione, como é que os blocos vão se conectar, diagramas mais específicos para o pessoal de desenvolvimento de software, na parte de OML e assim por diante, ou seja, toda a parte de documentação pré-software, mas também a documentação pós-software, né? Então, uma vez que o meu software foi desenvolvido, o que efetivamente acontece na sequência de execução do meu sistema, né? Como os módulos se comunicam, eventuais APIs que se estão integradas, enfim. A gente vai ver aí que o Creately traz um suporte muito grande para tudo isso. Então, agora eu deixo a bola aí com o Landerson, vou passar o compartilhamento da tela para ele, e durante a apresentação, se vocês tiverem qualquer dúvida, basta levantar a mão ou escrever aí no chat, tá certo? A sua pergunta, a gente interrompe ou faz a resposta ao final, tá bom? Obrigado, Landerson, é com você. Valeu, Vicky. Estou assumindo aqui então, hein? Compartilhar a tela. Libera a tela aí, Vicky. Continuou travado aqui. Aí, garoto. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom dia. Mais uma vez. Muito obrigado, Vicky e toda a equipe da Creately aí pelo convite. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta e uma empresa, né? A ideia nossa aqui era trocar um pouquinho entre esses mundos, né? Então vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre o Embarcadero, apresentando a vocês aí do público da Creatly, e trouxe também alguns convidados que convidei para participar, que vão conhecer um pouco da Creatly e já conhecem um pouco da Embarcadero, tá ok? Então a gente vai falar aqui sobre o RadStudio 11, que é uma ferramenta aí de desenvolvimento da Embarcadero. Meu nome é Landerson Gomes, eu sou um dos MVPs da Embarcadero aqui no Brasil, sou também coordenador do programa acadêmico da Embarcadero aqui no Brasil, e nesse processo todo a gente criou também um portal de conhecimento completamente gratuito, no qual a gente compartilha aí muitas experiências de toda a comunidade que utiliza aí as ferramentas da Embarcadero, que é a Universidade Delphi. Delphi é, aqui no Brasil, o grande carro-chefe da Embarcadero. Então, a gente acabou criando esse site e a gente vai falar um pouquinho disso também mais adiante, tá ok? Então, a Embarcadero, né? Muito se fala, para quem não conhece, a gente acaba tendo que contar uma breve história. A Embarcadero é uma empresa americana, situada inicialmente, né, criada na região de São Francisco, hoje ela está no Texas, mas ela tem esse nome porque, da vista da janela, ela dava para essa praça aí, da região portuária de São Francisco, em que se via lá o Embarcadero Center, né? Então, os criativos lá da empresa resolveram chamá-la de Embarcadero. Num contexto histórico, a gente precisa tentar deixar aí o conhecimento de que a Embarcadero, na verdade, ela surge lá atrás, em 1993, mas ela acaba nessa linha de desenvolvimento progredindo em virtude da antiga Borland. A Borland foi uma empresa revolucionária na época que lançou aí seus produtos, que depois optou em sair um pouco de desenvolvimento e
partir para ciclo de vida de projetos, e a linha de desenvolvimento da Borland passou a se chamar CodeGear. E aí, no futuro, mais distante um pouquinho, a Embarcadero acabou adquirindo, né, esse portfólio da antiga Borland, CodeGear, e ficou com esses produtos, tá ok? Fazendo aí uma breve linha do tempo, né? A linguagem Pascal, né, foi criada em 1970, a linguagem de programação. Nos anos 80 surge a Turbo Pascal, já da Borland, e Object Pascal, que é aí uma variação de Pascal permitindo a orientação a objetos, né? A orientação a objetos está presente hoje na grande maioria das linguagens de programação do mundo, e a Borland, né, hoje Embarcadero, também já tinha desde 1980. Nos anos de 90, mais precisamente em 1995, a Borland lançou o primeiro Delphi, o Delphi 1. Esse cara era revolucionário, pois trazia aí um conceito de desenvolvimento rápido de aplicações e também o conceito de IDE, né? Naquela época não se tinha um ambiente integrado de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento era composto de diversas ferramentas para você conseguir desenvolver um software. Então, IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento, foi aí introduzido pela Borland na nossa cultura de desenvolvimento atual. E o conceito de desenvolvimento rápido de aplicativos também. Ele foi introduzido e difundido pela Borland através do Delphi. Seguindo essa linha do tempo, no Delphi 7, que foi um cara assim arrebatador de mercado, isso dataria de 2002 mais ou menos. Em 2006, a Borland parte para esse processo de abandonar o código e ir para ciclo de vida de projetos. Ciclo de vida de projetos vai muito próximo aí do que a gente tem hoje como o DevOps, né? Naquela época aí, 2006, não tinha esse nome, era ciclo de vida de projetos, mas vai seguindo para essa linha aí de DevOps, mais próximos aí ao que a gente tem hoje. Então, a Borland vira CodeGear, né? Para a parte de código e segue seu rumo. Em 2008, a Embarcadero adquire a CodeGear. E em 2015, a Embarcadero passa a fazer parte de um grupo de incorporações americano chamado Idera. Então, esses caras chegaram botando muito dinheiro na ferramenta para que ela pudesse aí ir melhorando a cada dia. Aqui, ó, esse material eu vou disponibilizar depois aí para que vocês possam compartilhar. Aqui a gente tem uma linha do tempo completa de toda essa história envolvendo Delphi, Borland, Embarcadero, até os dias atuais. O Delphi é uma ferramenta de 27 anos. Então, são 27 anos no mercado. Hoje a gente fala aí muito em low code, né? Você imagina ser low code já há bastante tempo atrás, né? Então, hoje, firmando aqui, a Embarcadero é parte do grupo Idera. A ferramenta hoje ela tem o nome de RadStudio. Por que RadStudio? Ela é uma ferramenta de desenvolvimento rápido e que contempla dentro dela, dependendo da sua aquisição, duas linguagens de programação dentro do mesmo IDE. Você tem a possibilidade de desenvolver usando o Object Pascal, Delphi, né? E usando C++ através do C++ Builder. Então, o RadStudio é uma ferramenta de desenvolvimento rápido de um ambiente integrado de desenvolvimento contendo Delphi e C++ Builder. E aqui a gente pode botar um e/ou, né? Você pode ter só um, mas também pode ter os dois juntos. Hoje, a ferramenta entrega software nativo, né? Você desenvolve ali seu programa e consegue entregar ele em aplicativos binários nativos para o Windows, na mais recente versão, Windows 11, macOS Monterey, que é o mais recente aí também, Linux, e aí você tem Ubuntu e Red Hat, que basicamente são a grande parte aí do mercado varia disso, iOS 15 e Android 12. Então, você tem a ferramenta produzindo, através de um único código, binários nativos que podem ser utilizados, né, compiladores que vão gerar aplicativos para cada uma dessas plataformas, sempre nas versões mais recentes. Vale mencionar também que há um mecanismo chamado FireDAC capaz de conectar as suas aplicações com as ferramentas de banco de dados mais poderosas do mercado.
Então, você tem aí, através do FireDAC, conexão com SQL Server, Oracle, Postgres, o próprio Interbase aqui, que é da Embarcadero, Firebird, que é uma comunidade bem grande aqui no Brasil, MySQL. Então, você, através do FireDAC, consegue fazer conexões facilmente para todos esses bancos de dados. Vale mencionar aqui também que o FireDAC permite que você inclua novos drives, escreva novos drives. Você pode escrever o seu drive de FireDAC e se conectar a um outro tipo de banco de dados. Existem empresas, inclusive, especializadas em fazer isso, tá ok? E a gente está falando aqui, então, da possibilidade de você construir aplicações de back-end para as plataformas principais do mercado. Por que eu estou trazendo isso de maneira separada? Porque dentro da ferramenta, dentro do RadStudio, você tem alguns frameworks capazes de gerar aplicações servidoras. Isso mesmo, aplicação multicamada. Então, você vai construir aí servidores REST que podem ser distribuídos para as plataformas Windows e Linux, podem ser hospedados em site. Então, você pode construir APIs facilmente utilizando o RadStudio. Você tem lá o RadServer, você tem o DataSnap, você tem o WebBroker. Todos esses caras permitem com que você construa aplicações de maneiras nativa e aplicações distribuídas. Vale muito a pena dar uma conferida aí, principalmente no RadServer, que é um produto que está em constante evolução aí também da Embarcadero. E também aplicações de front-end. Essas aplicações de front-end, você tem aí a possibilidade de, através de um único código, construir a sua aplicação e distribuí-la em todas as plataformas presentes aí no sistema de compiladores do RadStudio. Isso se dá através de um framework chamado FireMonkey, é uma biblioteca dentro da própria ferramenta, em que você não altera em nada a linguagem de programação. Você tem a possibilidade de definir linhas de comando, né, linhas de código que vão ser executadas em plataformas de maneira distintas. Pode ser que o seu código seja gerado exclusivamente para uma plataforma. Você tem a possibilidade aí de gerar, inclusive, comportamentos visuais distintos. O próprio programa, né, que você faz, ele tem a possibilidade de funcionar de maneira distinta para cada uma das plataformas, isso você definindo ou não, né? E tem a possibilidade de uma configuração personalizada. Repare aqui nesse exemplo, nós estamos falando da mesma aplicação rodando no ambiente desktop, num telefone Android e num telefone iPhone. Então aqui, veja, por exemplo, que no Android, as abas dessa aplicação, né, estariam posicionadas na parte superior. Isso é um padrão do Android. Já no iPhone, as abas são posicionadas na parte de baixo. Isso é um padrão do iPhone. E no Windows, né, na aplicação desktop, elas estão aqui na parte superior, mas geraram também um menu lateral. Então você tem esse comportamento, inclusive visual, distinto para cada uma das plataformas. Poderia também definir que todos vão funcionar iguais. A identidade visual da sua aplicação vai ser igual, diferente da plataforma de destino. Estou deixando aqui um link também no material para que você veja mais novidades do RadStudio 11. E gostaria de chamar a atenção para vocês, demonstrando aí o interesse sobre esse processo que a gente criou na pandemia. Nós criamos lá o Universidade Delphi, que está no universidadedelphi.com.br. Esse projeto é uma criação minha, em parceria aí com o programa acadêmico da Embarcadero e em parceria com os desenvolvedores da comunidade Delphi de um modo geral. Nós temos hoje publicados lá mais de 160 vídeos gratuitos, mais de 30 vagas de emprego disponibilizadas lá, são mais de 5.300 minutos em vídeo, completamente gratuito, de uma maneira de aprendizagem desacelerada, né? A gente não fala ali diretamente para desenvolvedor, a gente fez isso aqui pensando no aluno, no professor que possa dar aula, tendo aí um subsídio de material
né? Porque a pandemia gerou aí uma espécie de uma revolução na nossa educação, né? Começamos a ter aulas remotas, e isso foi um desafio muito grande. Eu estando à frente do programa acadêmico da Embarcadero, isso foi uma grande preocupação nossa, e aí nós conseguimos reverter esse cenário através do projeto Universidade Delphi. Um grande convite que eu faço a vocês, tem algumas regras para que isso aqui funcione, mas existe uma versão do Delphi ou do C++ Builder completamente gratuita, que é a Community Edition. Você pode entrar aqui através do QR Code ou entrar lá no site da Embarcadero e baixar a edição comunitária, a edição gratuita do Delphi. Então você baixa, instala, pode ali desenvolver os seus projetos, existe aí uma limitação financeira, existe também uma limitação em rede, né? Então ali tem tudo descrito na hora que você vai no site, tem descrito ali as limitações, os termos para que você se enquadre nesse processo. E aí fica o convite, vá, baixe, faça os testes, conheça um pouco do nosso projeto Universidade Delphi, lá tem projetos, inclusive, eu chamo de teleguiados, né? São projetos tutoriais do início ao fim, que você consegue construir servidores de aplicação, que você consegue construir aplicativos móveis, né? Para dispositivos móveis. Então, fica aí o convite. Bem, gostaria de agradecer a todos vocês pelo tempo, né? Aqui, disponibilizar minhas redes sociais, meu canal no YouTube, Landerson Gomes 6, tem muito material lá. O meu site, landersongomes.com.br, muito material lá também. Canal do Facebook, Landerson Delphi. No Instagram também, Landerson Delphi. E essa é o que a gente tinha reservado aqui para fazer rapidinho, como uma espécie de apresentação para vocês. Aproveitando ainda que a gente tem um pouquinho mais de tempo, vou abrir a ferramenta aqui para a gente conseguir dar uma palhinha dela. Então, vou abrir aqui o Delphi 11. Tomar uma aguinha. Tá um pouquinho mais pesado porque a gente está carregando em vídeo aqui também, tá, gente? Mas vamos lá. Então, essa é a interface do produto, tá? Eu abri aqui a personalidade somente do Delphi, mas quando você abre o RAD Studio, aqui você escolhe se vai trabalhar com Delphi ou com C++. Para a gente ganhar tempo, eu abri diretamente do Delphi. Vou selecionar aqui uma aplicação multidispositivos para que eu possa criar. Então, repare que ele me diz que uma aplicação multidispositivos, ela vai rodar, escolhendo aqui um modelo em branco, ela rodaria em Windows, Mac, iOS e Android. Então, vamos escolher esse carinha. Como é que você define, Landerson, para onde enviar essa aplicação, né? Qual vai ser o modelo da sua compilação? Você vem aqui, tem um seletor aqui em que você escolhe para qual plataforma esse aplicativo vai ser gerado. E aí ele vai, a partir daí, gerar um binário nativo para a sua aplicação. Vamos tentar fazer uma demonstração aqui rapidinha. Deixa eu tentar mostrar aqui como seria, por exemplo, criar um iPhone na tela. Vou adicionar aqui um botão. Você tem recursos visuais disponíveis aqui que vão te auxiliar nesse processo da criação de interface, por exemplo. Você tem a possibilidade de desenhar suas interfaces e fazer uma espécie de mesclagem, né? Pegar o desenho e trazer o desenho para essa área de código.
A gente está falando aqui de código Pascal, né? Object Pascal, no caso, que tem uma facilidade de leitura muito grande. Vamos codificar aqui, ó. Então, um bloco de código iniciado aí por begin, finalizado por end. Vamos fazer aqui uma exibição de uma mensagem que seja show message create link webinar. Vamos adicionar aqui um recurso visual nesse botão, só para a gente conseguir fazer uma demonstração rápida do comportamento diferenciado por plataforma. Ou, por exemplo, simular como se esse botão fosse um botão... Acabei selecionando mais, mas vamos colocar um botão de câmera. Então, ó. No ambiente Windows, a câmera tem esse visual, né? Esse look and feel aqui. Se eu estivesse usando um Mac, esse seria um botão de câmera. Se eu estivesse usando um iOS, esse seria um botão de câmera. Se eu estivesse usando um Android, esse seria um botão de câmera. Repare que eu não estou mexendo no botão em si, né? Estou só selecionando a plataforma e ele vai assumindo o comportamento. Então, vamos só pegar aqui, por exemplo, esse carinha que a gente está criando no iPhone, dizer que ele vai ser alinhado ao topo, ele vai ocupar toda a parte superior da tela do iPhone. Se a gente estivesse trabalhando num Android, aqui um Android Phone de 5, e eu quiser, por exemplo, que esse botão não fique na parte superior, fique na parte de baixo, basta eu alinhá-lo abaixo. E aqui ele estaria funcionando com um comportamento distinto. No nosso caso aqui, eu estaria compilando para o Windows 32 bits ou 64, vou selecionar aqui 64. Eu não estou com nenhum dispositivo conectado nessa máquina, né? Não era o propósito a gente chegar realmente a uma aplicação ou um app móvel. Então, vou só rodar aqui a aplicação para conseguir demonstrar a vocês ela funcionando. Ao clicar no botão, ele nos exibe aí a mensagem, que é exatamente o código que a gente descreveu aqui. Fantástico, Landerson. Nós temos aqui também, legal, né, Vicky? Nós temos aqui também, só para fazer uma breve pontuação sobre o FireDAC, que é o mecanismo de conexão a banco de dados. A gente tem um cenário aqui em que você já tem alguns drivers carregados. Por exemplo, eu posso aqui abrir uma conexão com o Interbase. Vamos ver se o meu Interbase já está carregado aqui. Não, não está. Tá rodando. Vamos lá. Ok. Eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de trabalhar diretamente do próprio IDE nas bases de dados. Então, ó, uma base de dados que eu tenho aqui, dou um view nela, estou acessando diretamente esses dados. E aqui posso usar a linguagem SQL tranquilamente. Aqui um filtro normal. Se eu alterar os dados aqui, estão sendo alterados diretamente no banco de dados. Isso é muito interessante. Beleza. Vicky, tem aqui algumas outras possibilidades, mas acho que a gente não teria tempo hábil de fazer uma demo muito grande. Então, fica aí à vontade, cara. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí Não, tá chegando no chat. fantástico. A ideia era justamente essa, era mostrar para o pessoal aí um overview. A partir daí, o pessoal já sabe que a gente tem uma ferramenta aí gratuita que eles podem estar aí acessando. Libera só o compartilhamento agora para mim aqui. Parando. Opa! Então, assim, uma vez que a gente tem aí essa opção, né, gratuita
para poder começar, a gente entende que é só uma questão aí de vontade para quem quiser começar a desenvolver em qualquer tipo de plataforma esses tipos de aplicações, né? Então, fica aí a dica para todo mundo. E, claro, se você vai começar a desenvolver uma aplicação, você vai, antes de tudo, ter que criar essa ideia, você vai ter que criar esse conceito, discutir isso com um time, né? E nada melhor do que você ter uma ferramenta de compartilhamento, uma ferramenta de interação, onde você possa aí estar junto com a sua equipe, né, criando as suas estruturas, né, conectando as suas ideias e dizendo, olha, eu vou ter aqui, vou ter a minha aplicação, né, conectando aí com a API de um determinado serviço, né? Então, por exemplo, aqui vai ser minha aplicação do meu restaurante, digamos, vai estar conectada diretamente à API do iFood, né? E quando um pedido cair aqui na API do iFood, minha aplicação, aqui saiu errado, minha aplicação de restaurante, né, vai estar conectada aí à API do meu iFood. Na hora que eu receber, digamos aqui, um novo pedido do iFood, o que que acontece? Então, você poder, junto com a sua equipe, né, criar essa estrutura, determinar esses fluxos, né, de ideias, né, e construir isso de maneira colaborativa e principalmente também remota, hoje em dia é muito importante. Então, dentro do Creator, a gente vai ter essa possibilidade aí de trazer toda essa construção, né, com a possibilidade de você estar aí editando os seus objetos. Então, por exemplo, ter aí todo o padrão de cores que você queira alterar do seu objeto. Ai, clicando aqui não está indo. Né? Então, você poder mudar toda essa posição de cor de que você vai trabalhar na sua forma, né? Nos estilos aí dos seus objetos e criar essa estrutura para documentar o que é o conceito, o que é a proposta, para discutir com um cliente, por exemplo, uma interação, né? Então, ter essa ferramenta em mãos é muito importante. E aí, dentro da plataforma do Creately, a gente pode vir aqui no nosso dashboard e você vai ver que a gente vai ter uma série de templates, onde eu vou conseguir aí, inclusive, ter muitos templates relacionados a software e sistemas de design. Então, se eu quero fazer, por exemplo, eu já tenho muita coisa, inclusive, com sugestão pronta. Eu quero, por exemplo, aqui fazer um User Registration Flow. Então, eu posso vir aqui, clicar em uso, e eu já tenho aqui todo um fluxo onde eu digo, olha, eu começo por aqui, o usuário já está registrado? Sim ou não? Né? Então, não. Mas ele quer registrar? Sim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encaminhar ele para um registro de um formulário. E onde está esse formulário? Eu posso vir aqui e colocar um link, né, já o meu link aqui para o meu formulário e já ter tudo isso aqui documentado num único lugar para que seja validado pela sua equipe digamos, que vai consumir isso como um serviço, mas também pela sua equipe que depois vai fazer o desenvolvimento. Em tempos de desenvolvimentos online, a gente precisa estar com tudo muito bem documentado antes para que o conhecimento aí esteja fluindo entre as equipes. Então, assim, dentro dessa parte de templates, você vai ter aqui, por exemplo, logo de cara, né, toda a parte de software, uma série de diagramas relacionados ao software, muita coisa já pronta. Então, a gente falou sobre a aplicação de restaurante, então está aqui o fluxo de restaurante, fluxo de hotéis ou de hospitais, hotéis, tem outro aqui de hospital, fluxo de hospital, né? Então, muitos fluxos já prontos como exemplos e muitos fluxos tomados como templates. Além de que outros fluxos para infraestrutura de TI, então para desenvolvimento cloud, Azure, né, AWS, já com todas as formas aí relacionadas, né, às APIs tão utilizadas hoje em dia aí nos mais variados tipos de desenvolvimentos cloud, né? Além de, por exemplo, você ter fluxos muito mais específicos, como de repente eu ter que fazer um diagrama de classe UML para o pessoal aí já que trabalha aí mais já na área de software, né? Então, na hora que eu vou documentar as minhas estruturas, minhas classes, eu já ter todo o suporte aí para fazer
né, toda a minha estrutura e vim aqui de maneira muito simples, só conectando objetos e documentando as minhas formas. Né? Então, tudo isso aí são recursos, né, que precisam ser utilizados antes, durante ou depois do processo de desenvolvimento de software, que o Creately traz também para vocês dentro de uma plataforma gratuita. Então, o pessoal aí que veio convidado pelo Landerson, que de repente já conhecia até mais de Delphi e de Embarcadero, mas não conhecia o Creately, está vendo aí uma excelente solução que você pode entrar no nosso site, o creately.com, acessar gratuitamente. Então, vim aqui, ó, www.creately.com. Você cria uma conta gratuita que vai te permitir ter acesso a todos esses recursos. Tá? Você pode entrar aqui, o site está todo em português e você consegue aí ter acesso aos recursos. Ah, legal, mas eu queria ver mais templates, queria saber onde é que eu busco, etc. Além disso, você pode buscar no Google. Você põe Creately Templates Software. Dentro desse link, nessa busca, eu achei aqui, ó, Custom Build Diagram Templates. Então, veja só quantos templates a gente tem para diversas áreas aí de marketing, operação, estratégia, né, IT, educação, recursos humanos, engenharia, produto. Né? Então, às vezes, o software também ele é tratado como um produto. Né? Então, muitas vezes eu tenho que discutir ele a nível de startup, a nível de conceito, a nível de criação de um MVP. Né? Então, eu estou ainda discutindo ele como uma ideia e depois como um produto, não necessariamente discutindo o pormenor de como ele vai ser implementado. Né? Então, a ferramenta Creately vai trazer suporte de tudo isso para vocês. E, além disso, a gente tem uma parte de community também para compartilhamento de diagramas, que é esse outro link aqui, onde a gente consegue aí buscar todos eventuais diagramas que já tenham sido feitos por outras pessoas ao redor do mundo e compartilhados aí para que você tenha acesso a todos esses. Né? Então, por exemplo, a gente falou de API, vou botar aqui API só para ver. Então tá aqui, ó. Digamos que eu quero fazer uma API de PayPal. Alguém já fez aqui para mim, ó. PayPal REST API. Já tem um fluxo prontinho para, se eu vou trabalhar com PayPal, talvez eu nunca trabalhei, já está aqui o descritivo de todos o que eu vou preciso fazer. O meu cliente, o meu PayPal, toda a parte de comunicação do que eu vou fazer. E depois outros diagramas relacionados a isso também são conectados aqui dentro do nosso community. Tá, pessoal? Então, assim, agradeço a participação de todos, agradeço principalmente ao Landerson aí pelo tempo disponibilizado. Obrigado e até a próxima. Valeu!